Olá, meu nome é Silvia, estou aqui a convite da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, na cidade do Rio de Janeiro. Que nesse instante, que possamos nos envolver à luz do Mestre Jesus, elevando os nossos corações, os nossos pensamentos ao alto, para que possamos processar todas as reflexões que aqui iremos ter, pedindo que a espiritualidade amiga se faça presente em nossos ambientes, nos amparando, nos fortalecendo, agradecendo a esses espíritos que nos acompanham nessa nossa jornada terrena, por estarem sempre aos nossos lados, nos inspirando, nos ajudando em nossas intuições, para que as nossas ações, o nosso falar, esteja sempre próximo ao Evangelho do Mestre Jesus, clareado pela luz da doutrina dos Espíritos. Que assim seja. A leitura hoje é o texto Alguém Hoje, do livro Amizade, da dupla Chico Xavier e Meimei. Alguém hoje ainda talvez te procure pedindo auxílio. Alguém que provavelmente não fale, mas trará nos olhos ou nos próprios atos a súplica de amparo que a palavra nem sempre diz. Alguém que terá errado a rogar-te um gesto de simpatia, a fim de retificar-se que se vê sob o frio da angústia, esmolando segurança. Que haverá perdido afeições inesquecíveis no nevoeiro da morte, a implorar-te conforto. Que padecerá solidão, mendigando alguns momentos de companhia. Não te afirmes incapaz, nem te digas inútil. Auxilia como puderes, o céu saberá usar-te. Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Oferece-te para o trabalho do bem, como te encontras e tal qual és, fazendo o melhor de ti. Não temas. Se desejas renovação e se tens fé, podes claramente entrar no serviço ao próximo, a colaborar no supermercado da luz, entregando as bênçãos de Deus. Então esse texto, ele vem nos ajudar nas reflexões sobre esse tema: oração, serviço cristão e dom de curar. Aqui a gente vai buscar a definição de oração. Nós temos neste canal outras reflexões que já vêm falando sobre o que é oração, como ocorre, né, como que se processa. O serviço cristão, sempre lembrando que estamos sempre a serviço do nosso próximo, a serviço da humanidade, a serviço do nosso planeta Terra, e que somos cristãos, que seguimos o Evangelho do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, e é isso que vai possibilitar que nós possamos ter este dom de curar, este dom como algo que nos liga à espiritualidade, a Jesus, ao nosso Pai, para que possamos emanar as boas energias, as boas vibrações e que envolva aquele próximo, como disse o texto da Meimei, que sempre vem em nossa busca de ajuda, vem em busca de um conforto espiritual. Esse título, ele tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 1 e 2, que vem falar sobre dai de graça o que de graça recebeste, o dom de curar, e duas lições do livro Vinha de Luz. Lição 21, oração e renovação, e lição 69, no serviço cristão. Então, essas três fontes, elas também são bases para as nossas reflexões. Dar aquilo que a gente recebe. Então, toda a religiosidade que há em nós, a gente vai compartilhar com o próximo, sem cobrar, sem pedir ressarcimento. O dom de curar, que é uma possibilidade que todos nós, espíritos encarnados, temos, desde que a gente esteja com o coração levado ao alto, desde que a gente tenha as ações baseadas nos bons sentimentos, que a gente possa, para ter esses bons sentimentos, renovarmos-nos
constantemente, que é a busca da reforma íntima, e que sejamos cristãos, que a gente tenha como norte, como rumo, o Evangelho do Mestre Jesus. Então, prece e oração. Então, a gente começa aqui falando que prece e oração para a doutrina dos Espíritos são duas palavras, são dois termos sinônimos. Ora vamos falar prece, ora vamos falar oração. É a mesma coisa. Quando a gente fala em fazer uma prece, em fazer uma oração, a gente já tem que ir concebendo que ela não pode ser exterior, não é um culto externo, aquele que a gente faz uma ladainha de cor e salteado ou de forma mecânica, sem colocar os nossos sentimentos. É pelo contrário, fazer uma prece ou estar em oração é um ato de adoração ao nosso Pai Criador. Nós temos a lei de adoração, é uma das leis divinas, é uma das leis natural. Então, estar em adoração é estar em profundo contato, em profunda conexão com o nosso Criador, com os bons espíritos, com toda essa espiritualidade, com Jesus, com os mensageiros de Jesus. A lei de adoração, ela nos coloca em proximidade com Deus. Ela vai falar que, sendo uma lei, está gravada em nossas consciências, estando em nossas consciências, quando a gente reaviva, a gente compreende o que somos, por que devemos caminhar, por que aqui estamos e como devemos proceder para galgarmos essa proposta que a gente tem de elevarmos moralmente. Então, nós reencarnamos para sermos espíritos melhores, para progredirmos e atingirmos mundos ditosos, mundos felizes, para que a gente possa chegar no patamar de Jesus, um espírito super evoluído, é o exemplo que nós temos de perfeição aqui na humanidade, ou, como o próprio Jesus disse, ir muito além. Jesus nos fala, vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, ou seja, a nossa evolução não cessa no patamar de Jesus enquanto espírito crístico, mas pode ir muito além. Então essa é a proposta quando estamos em adoração ao Pai, é aceitar os seus desígnios, aceitar as leis naturais e nos colocarmos em ação, seguindo essas leis naturais. Então, olha, adorar a Deus é cumprirmos os nossos papéis enquanto seres inseridos dentro de uma sociedade. A humanidade aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, a humanidade estará sempre em volta de uma sociedade de cidadãos, de pessoas que buscam essa elevação moral. A nossa humanidade, a nossa cidadania será sempre melhor quando exercitarmos este amor ao nosso Pai Criador, quando nós processarmos em nossas ações, em nossos pensamentos, a mansuetude, quando nós formos esses seres pacíficos que as bem-aventuranças de Jesus no seu Evangelho vêm nos ensinando. Para que a gente atinja esse patamar, é necessário que as nossas ações estejam focadas no bem. É necessário que a gente vá sobrepondo vícios, defeitos pelas virtudes. Quais são os vícios? Quais são os defeitos? É o egoísmo, é o orgulho, é a intolerância, é a falta de indulgência. Conforme a gente vai se percebendo enquanto ser espiritual, numa proposta de reeducação nesta reencarnação, em todas as reencarnações que tivemos a oportunidade de ter e que ainda teremos, a gente vai substituindo todos esses vícios, esses defeitos, por essas boas virtudes. Pelas virtudes, aliás, porque todas as virtudes são boas. Então a gente vai sendo uma pessoa mais amorosa, uma pessoa benevolente, uma pessoa que busca a justiça divina antes de buscar a sua justiça, a sua verdade. Isso é um processo de autoeducação.
Autoeducar-se é processar em si a reforma íntima. Então, estamos aqui com um planejamento reencarnatório, com as pessoas que deveriam estar conosco, com a profissão que temos, com a vida que vamos constituindo na sociedade para aprendermos, para educar as nossas emoções e cultivarmos em nós os sentimentos, até a gente conseguir perceber, conceber e agir nesse sentimento maior que é o amor. Isso é processar em si a reforma íntima. Isso é evangelizar-se, é buscar nesses ensinamentos do Mestre Jesus o caminho que devemos percorrer, as ações que devemos ter. Então, quando nós nos colocamos como cristãos, significa que estamos seguindo, agindo conforme o Evangelho do Mestre Jesus. Como o próprio Jesus, esse irmão maior, esse modelo de perfeição que esteve conosco, encarnado aqui neste planeta Terra, que é o nosso governador planetário e continua sempre ao nosso lado, ele deixou bem claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se Jesus esteve aqui a serviço de cada um de nós, espíritos em evolução, nós também devemos nos colocar como servidores do nosso próximo. Quando a gente respeita o tempo, quando a gente respeita o conhecimento de cada um dos indivíduos, quando a gente tem a certeza que fomos criados todos simples e ignorantes e vamos galgando, caminhando para chegarmos neste espírito angelical, e os caminhos são escolhas de cada um de nós vai percorrer aquilo que acha por bem, né, que a sua consciência está sinalizando, mas que a gente tenha certeza que a finalidade é única, que a gente tenha certeza que somos todos criaturas de Deus, que somos todos irmãos. Quando a gente tem esse sentimento de fraternidade, a gente sempre se coloca a serviço do outro, sem medo de sermos desprezados, sem buscar elogios, sem buscar recompensas, simplesmente porque o nosso ser, a nossa consciência, onde estão marcadas as leis divinas, já estão sinalizando, já é uma necessidade nossa enquanto ser espiritual. Então, a doutrina dos espíritos nos coloca como um dos pilares o contato, a comunicação que a gente tem entre o mundo visível e o mundo não visível, entre os encarnados e os desencarnados. E este contato, que é através do fenômeno mediúnico, ele não foi colocado para nós para nos beneficiarmos de coisas terrenas, para nos beneficiarmos de acontecimentos ou de ganhos efêmeros, que aqui foi criado neste mundo de provas e expiações e aqui ficará. Muito pelo contrário, este contato que temos com a espiritualidade amiga, com o mundo invisível, é para sempre nos fortalecer, para conforme a gente vai tendo conhecimento, conforme vai despontando as nossas consciências, as leis divinas, a gente tem esse amparo da espiritualidade para nos fortalecer, para nos orientar, para nos guiar. Então, quando a gente tem esse contato com a espiritualidade, esse processo mediúnico que é da humanidade, não é uma especificidade da doutrina dos espíritos, ela pertence ao homem, pertence à humanidade, mas quando a gente tem esta mediunidade à luz do Evangelho do Mestre Jesus, quando a gente se coloca numa proposta de elevação moral, com certeza nós estaremos nesta caminhada, nessa linha reta do bem. Nós estaremos buscando adentrar a porta estreita, onde consegue suportar todas as dores, mas com fé, com esperança, com vontade de, enquanto seres espirituais, evoluirmos. Quando a gente processa a mediunidade buscando louvores, adorações para si próprio,
quando a gente está passível a cobrar do outro recompensas por aquilo que eu estou ofertando, e não precisa necessariamente ser uma recompensa em espécie, em dinheiro, mas recompensa em bajulações, recompensas em presentes, recompensas em elogios, a gente vai se afastando dessa mediunidade que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinando, que é um instrumento divino para a nossa redenção, que é a oportunidade que temos de sermos acompanhados pela espiritualidade, que ora se faz ausente, materialmente falando, porque estamos ainda revestidos de uma matéria muito densa. Então a gente não consegue ter essa percepção tão clara, tão fácil, tão leve da espiritualidade. Então a gente precisa se colocar neste processo mediúnico, nesta conexão, para sabermos que a vida continua sempre, que somos imortais, ora aqui em experiências terrenas, ora na espiritualidade, nos preparando para retornarmos. É necessário que a gente compartilhe os nossos conhecimentos de uma forma pura, que venha das profundezas dos nossos corações, que sejam repletos dos bons sentimentos. Isso é que a gente diz que é estar em comunhão com Deus. Adorar a Deus é estar em comunhão constante, comungar das suas leis, comungar dos seus princípios, nos reconhecermos como criaturas e como uma cópia dessa perfeição, que é o nosso Pai Criador, e nós, enquanto seres perfectíveis. Quando nos vemos desta forma, quando compreendemos este processo todo, podemos dizer que somos curadores, estamos a serviço do próximo. Esse dom é dado a todo ser espiritual que consegue estar em comunhão com o nosso Pai, que consegue levar através das suas preces, das suas orações, dos seus bons pensamentos, daquilo que vibra de si, daquilo que emana através dos fluidos, tudo que é bom, benéfico para o próximo. Quando Jesus nos coloca como uma lei maior o amor que temos ao nosso Pai, quando ele diz que é necessário, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, com certeza estamos colocando dentro todas as criaturas de Deus, estamos colocando o nosso próximo, aquele próximo que está hoje como espírito encarnado em nossa família, em nossos relacionamentos, e aquele próximo que vamos esbarrando, não é? Nas nossas ações, nas nossas andanças pelo mundo afora nesta reencarnação, em outras reencarnações passadas e nas que virão. Então, quando eu amo a Deus, eu me coloco em comunhão com Ele. Quando eu me coloco em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com o meu próximo. Comungar é compartilhar, é se colocar de igual para igual. Quando estamos com essa conexão profunda com o nosso Pai Criador, é nos facilitado, é nos permitido sermos envolvidos pelos espíritos superiores a serviço de Deus, a serviço do Mestre Jesus, esses mensageiros que tanto colocamos em nossas orações e muitas vezes não sabemos ou não compreendemos ou nos esquecemos da profundidade que é estar em contato com esses espíritos superiores. Então, estar em profunda conexão com o nosso Pai é pedir para que essa espiritualidade amiga, esses espíritos superiores estejam sempre conosco, nos emanando boas energias. Quando estamos em conexão diretamente com o nosso Pai, é dizer a Ele: estou vivenciando as suas leis, estou buscando reconhecer, reavivar em minha consciência os seus ensinamentos. É me envolver em todos esses fluidos benéficos para me constituir enquanto ser espiritual, para ir me autoeducando, para ir processando, como já foi dito, a reforma íntima em mim. A gente vai retirar lá do Reformador um trechinho científico
como a doutrina dos espíritos tem como base a ciência, vem trazer para a gente esta fé raciocinada, então a gente vai buscar um trecho científico do que era estar em conexão através da prece com o alto, com a espiritualidade amiga, com Jesus, com o Pai. Olha, o pensamento, então a prece ela se processa através do pensamento, bons pensamentos. É radiação eletromagnética poderosíssima, que ativa e conduz fótons antimateriais magnetizados. Então, todas essas palavrinhas que parecem difíceis, nada mais é do que os fluidos que são emanados de cada um de nós através dos nossos pensamentos. São as energias, estamos falando de coisas boas, então as energias salutares que emanamos em formas de vibrações, de raios, a outras pessoas, ao ambiente, a tudo aquilo que é pedido, que vem à nossa mente e que achamos por bem envolver em boas energias. E isso tudo ocorre através do pensamento. Por isso que necessitamos sempre estar com os nossos pensamentos envoltos de bons sentimentos. Então, esses pensamentos, portadores das mais diversas propriedades de indução mental e física, e, quando carregados de estímulos salutares de ordem espiritual e natureza superior, então os fluidos que saem de mim, não é, através dos meus pensamentos, que vão se encontrar com todos esses fluidos espirituais, não é, que a gente retira da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior, eles são suscetíveis de causar e otimizar estados positivos, ou seja, são suscetíveis de processar a cura. Não podemos esquecer que a cura só vai ocorrer se aquele ser, se aquele indivíduo ao qual dirigimos esses bons pensamentos esteja aberto para receber, para ser curado. Caso ele não esteja ainda neste momento de estar aberto com os bons sentimentos, com os bons pensamentos, nós vamos emanar esta cura, ele não vai conseguir absorver, porém vai ficar na psicosfera. A qualquer momento, a qualquer deixa que ele manifestar através de um arrependimento, de uma busca ao nosso Pai, a espiritualidade vai buscar esses fluidos da psicosfera e envolvê-lo, resgatá-lo, trazê-lo para a luz. Então, gente, esses fluidos que são emanados, como já dissemos, ele vem através de uma prece sincera, porque quando emanamos fluidos, também podemos emanar aqueles fluidos negativos, aqueles fluidos que vêm carregados de maledicências. Aqui a nossa proposta é irmos processando em nós os bons pensamentos. Então, esses fluidos, eles são emanados numa prece sincera, numa prece onde eu esteja em adoração ao Pai, numa prece onde eu esteja comungando com as suas leis, com seus princípios. Emanados no nosso coração amoroso e repletos de sentimentos. Então, aqui a gente vai sempre trabalhar com essa dupla. O pensamento deve ser envolvido em bons sentimentos, para que essa emanação tenha fluidos benéficos. E a gente vai colocar uma terceira palavrinha aí, aos pensamentos e aos sentimentos, que é a vontade. Esse exercício da vontade tem que ser constante. Não essa vontade terrena, mas essa vontade espiritual tem que ser constante. A gente tem que iniciar como um hábito. Eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que ter bons sentimentos, eu tenho que emanar energias positivas, e deste hábito, conforme eu vou envolvendo o meu coração, conforme eu vou trazendo essa amorosidade para dentro de mim, eu vou processando essa emanação de fluidos de forma natural, como Jesus. Jesus tem passagens onde apenas um olhar, apenas um toque da pessoa que quer ser curada para com Jesus, tocar o manto de Jesus, olhar para Jesus, a cura já se processava. Por quê? Porque era natural essa emanação de fluidos, de bons pensamentos e de bons sentimentos de Jesus.
E é essa a nossa busca, é essa a nossa caminhada, que seja natural essa emanação do bem de cada um de nós. Então isso é uma construção, é começarmos de uma forma mecânica, como um hábito, até que tudo isso seja natural no nosso pensar, no nosso ser. O nosso olhar vai emanar curas para todos. Nós temos um exemplo dos discípulos de Jesus, quando já apóstolos saem, né, a propagar o cristianismo, e a gente tem a passagem de Pedro dentro do templo, onde se colocava sempre um homem coxo pedindo esmola. Quando Pedro passa, ele solicita esmola, e Pedro, como um bom cristão, não descarregava consigo posses, bens, dinheiro, matéria, mas sim os bons sentimentos, os bons pensamentos. Então Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E este homem, esse espírito, ele é curado. Então Pedro, ele era um homem comum, como nós, um espírito em evolução como nós, com algumas mazelas, com alguns envolvimentos ainda das paixões terrenas, mas que processou em si esse desejo, essa vontade espiritual de ser um espírito do bem. E conforme ele começou a pregar o cristianismo para todos aqueles que buscavam essa palavra divina, que buscavam esses bons sentimentos, ele conseguia processar a cura. Então, sempre lembrando, esse homem coxo curou-se porque já estava latente nele esse desejo de se fazer envolto desta luz, nesse despertar, de acordar da cegueira terrena. Todos nós podemos curar, todos, sem exceção, desde que a gente busque a verdadeira causa espiritual, que a gente deixe de lado os benefícios imediatistas, esses benefícios efêmeros, esses benefícios do mundo, que estão no mundo e ficarão no mundo. A gente vai conseguir processar esta cura real, verdadeira, quando estivermos com os nossos corações envoltos em luz, em amorosidade. Lembrando aqui que coração, quando a gente diz, é uma forma simbólica de falar desses sentimentos nobres que vai envolvendo todo o nosso ser. Todos podemos ser curados, depende da nossa vontade espiritual e dos esforços que fazemos para vencer as más tendências. Esses fluidos curadores emitidos sem recepção ficam na psicosfera, foi o que eu já falei, aguardando o momento do nosso arrependimento. Então, aquele a qual emanamos bons fluidos, caso não esteja ainda preparado, ainda não esteja no seu momento, esses fluidos ficam ali, aguardando o seu arrependimento, esse buscar o perdão, buscar a Deus, o nosso Pai. Assim, a gente tem alguns pontos principais que a gente deve cultivar, retomar, buscar dentro do Evangelho, buscar a clareza dentro da doutrina dos Espíritos, na codificação, para que a gente vá processando em nós essa reforma íntima, essa autoeducação, que sejamos espíritos aproveitando esta reencarnação neste processo reeducativo. Então, assim, a oração eficaz exige humildade e vigilância. Humildade para que a gente não seja pessoa que a gente não eleve em soberba as nossas ações, achando que somente nós somos os capazes, que somente nós estamos aqui para ajudar o próximo e que essas recompensas virão neste plano terreno. Muito pelo contrário, a gente mesmo elevando os nossos corações, estando em ação compatível ao Evangelho do Mestre Jesus e às leis divinas, ainda amarguraremos muitas coisas, ainda passaremos por dores, porque a nossa recompensa não é deste mundo, a gente não pode esquecer isso. Então, que a gente seja pessoas humildes e que estejamos sempre em vigilância para a gente não cair nesses pecados que ainda
fazem parte do nosso mundo de provas e expiações. Então, a oração eficaz exige humildade e vigilância para não nos desviarmos dos serviços cristãos, que é o que o Evangelho vem nos pregar, que é essa proposta que a gente tem de renovação moral. É preciso, então, cultivar sempre os bons sentimentos, já falamos sobre isso, não é? A gente sempre tem que abandonar aquelas emoções deletérias, a gente tem que buscar sempre ser tolerante, buscar ser benevolente, buscar ser justo, buscar o amor que há em nós, que há em todos, o amor ao nosso Pai Criador. Estar sempre a serviço do próximo. Então a gente não pode esquecer que as nossas provações, elas só terão uma boa caminhada, elas serão nobres em termos de aprendizagem, se a gente conseguir absorver todo o bem que há nos nossos relacionamentos, se a gente conseguir ter as nossas ações sempre visando o próximo, o outro. Aquilo que a gente faz ao outro, o serviço que eu presto ao outro vem em dobro para cada um de nós. A gente precisa, para isso, expulsar os demônios que ainda há em nós, pensando aqui em demônios como as mazelas dos nossos pensamentos, pensando em demônios como as nossas ações ainda focadas em coisas, em desejos, em querer não nobre, que são as más influências que a gente vai se envolvendo aqui no espaço físico com outras pessoas que estão nessa caminhada juntamente conosco, e também, não é, quando a gente absorve os pensamentos, os sentimentos da espiritualidade que ainda não consegue ver esta luz ou não quer buscar esta luz, que são as más influências. Nós precisamos, para que sejamos esses espíritos curadores, para que sejamos esses médiuns a serviço do Evangelho do Mestre Jesus, é preciso que a gente esteja sempre conhecendo, estudando, nos aperfeiçoando. Por isso que a doutrina dos espíritos busca esta fé raciocinada, mas não esquecer que o conhecimento sozinho não faz nada por nós. É preciso conhecer e agir, respaldado, pautado neste conhecimento do bem que a gente vai tendo. O dom de curar tem como material pedagógico a fé, para que sejamos curadores, para que sejamos médiuns a serviço do bem, a gente deve exercitar a nossa fé. Ter fé é ser fiel ao nosso Pai, é seguir os seus ensinamentos através das suas leis, é seguir o Evangelho de Jesus. A gente tem que se afastar das fascinações. Que são as fascinações? Quando fala mais alto em nossos corações, os ganhos terrenos, as coisas efêmeras, aquilo que ficará aqui no planeta Terra quando desencarnarmos. Muito pelo contrário, é preciso buscar as coisas do céu, é preciso buscar as coisas que estão instaladas no reino do nosso Pai, no reino de Deus. Ser cristão como os primeiros cristãos, para que sejamos médiuns de cura, para que possamos exercitar a cura que há em nós através da prece, a gente precisa resgatar esses primeiros cristãos, que eram os espíritos em provas e expiações, assim como nós, mas que já conseguiam exercer a vontade espiritual e que não tinham medo de seguir fielmente o Evangelho de Jesus, que não tinham medo de serem colocados nos circos, de serem colocados nas bocas dos leões, porque sabiam que esse revestimento que nós temos aqui, esta matéria, ela ficará aqui no mundo. E o que nós levaremos conosco, nós, enquanto seres espirituais, é essa moral que a gente vai conquistando. São os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A doutrina dos espíritos, ela vem trazer para cada um de nós este convite à fé raciocinada, essa compreensão que nos dá essa verdade divina, essa compreensão que vem nos mostrar que toda a lei do nosso Pai está em nós
e que basta um exercício do querer, que basta caminharmos sob o trilho do Evangelho do Mestre Jesus para que sejamos esses espíritos em busca da luz, para que processemos em cada um de nós a nossa verdadeira reforma íntima, a nossa reeducação espiritual e que possamos estar sempre a serviço dos nossos irmãos com esse dom que cada um de nós tem de curar ao outro e, muito mais do que curar ao próximo, é nos curarmos dessas mazelas terrenas. Que o Evangelho de Jesus seja esta luz, esse presente que Jesus deixou para nós. E assim, finalizando, que a gente possa mais uma vez agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui refletindo pontos do Evangelho de Jesus, de estarmos reavivando em nosso ser as leis do nosso Pai Criador, de buscarmos ser esses espíritos nesse processo de evolução terrena, que a gente possa sempre contar com a espiritualidade amiga, que a gente possa fortalecer os nossos corações e as nossas mentes numa prece sempre sincera, que seja primeiramente a prece de agradecimento, muito mais do que pedir, pois o nosso Pai sabe das nossas necessidades, o Mestre Jesus também, e vai sempre encaminhar para cada um de nós o fortalecimento necessário para que possamos suportar as nossas dores, para que possamos trilhar e seguir esta linha reta do bem que nos faz adentrar na porta estreita. Jesus disse: não deixarei vocês jamais, e que tenhamos a certeza que Ele está sempre ao nosso lado, ou pessoalmente, ou melhor, em espírito, ou através dos seus mensageiros. Muita luz a todos nós, hoje e sempre.